Programa da revista Aquarista Júnior. Tudo bem? Puxa vida, é um prazer muito grande estar aqui hoje. Hoje estamos iniciando um programa histórico, né? Programinha número 90. Programa da revista Aquarista Júnior. Hoje é dia 6 de abril de 2020. E está sendo um prazer muito grande ao longo de todas essas 90 semanas, um programa semanal, todas as segundas-feiras, a gente apresentar o quê? Qual que é a ideia do programa, desde que ele foi idealizado, aquela coisa toda, contar a história do aquarismo brasileiro nos últimos 30 anos, nas últimas 3 décadas, mais de 3 décadas hoje em dia, né? Sob a visão, sobre aquilo que a revista Aquarista Júnior teve a oportunidade de projetar, fazer, idealizar, colocar nas páginas da revista. Cada detalhezinho que é colocado nas revistas sempre é pensado com muito carinho, para que realmente o hobby do aquarismo pudesse, ao longo desses anos todos, crescer progressivamente em todo o Brasil. Vamos dizer, observando vamos dizer, os detalhes, vamos dizer, regionais de cada região, de cada chance que o aquarista pode praticar um aquarismo no norte do Brasil, ou um aquarista que pode praticar no sul do Brasil, incorporando coisas internacionais, atividades, ou vamos dizer, detalhes do aquarismo praticado em outros países, integrado ao nosso querido aquarismo brasileiro. E ao longo desses programas a gente está apresentando, está sendo um prazer muito grande puxar na memória, puxar nas gavetas, puxar nos arquivos, nas pastas, nos álbuns de fotografias, sei lá, dando uma de desbravador mesmo, tipo, vamos dizer, um arqueólogo, né? Procurando coisas, detalhes que foram ao longo desses anos apresentados com muito carinho. Só para você ter uma ideia, nós estamos na cronologia da história em 1999. Então, quase finzinho aí do século passado, né? Antes de mais nada. E separei 2, 3 revistas dessa época, né? Desse ano de 99, e peguei alguns detalhes que foram apresentados, algumas coisas que foram apresentadas. Antes de mais nada, realmente, esse período de quarentena, esse período vamos dizer, distanciamento social que essa guerra invisível aí do coronavírus está proporcionando, é uma chance de você, aquarista, puxar naquela revista mais antiga, naquele livro mais antigo, puxar ele da prateleira, ler de novo. Livro de aquarismo ou revista de aquarismo não se lê tudo de uma vez, vai lendo devagarzinho, vai puxando. É bacana, o que é bacana às vezes em literatura aquarística, é que às vezes você vai ler um livro ou uma revista e você não percebeu uma coisa que você leu anteriormente. Você leu, vamos dizer, há 6 meses atrás, agora, porque a cabeça nossa vai ganhando conhecimento aquarístico, né? Então, às vezes, um detalhezinho que você não viu, talvez numa primeira leitura, ou passou desapercebido, você acaba vendo nessa segunda leitura. E com isso, o aquarismo se fortalece na sua cabeça, no seu hobby, e mostra realmente que o aquarismo é um dos hobbies mais fantásticos para você ter em casa, para você que é uma pessoa caseira, para você que não viaja tanto, entendeu? Porque realmente, vamos dizer, curtir ou acompanhar essa evolução, essa acomodação biológica que acontece dentro do aquário é uma coisa fantástica. Então, só para você ter uma ideia, nós estamos na revista 69. Olha aqui, a capinha dela, tá? Uma coleção aí de ciclídeos africanos, né? 69, agosto de 99. E eu puxei algumas coisas que a gente publicou e achei fantástico relembrar esse tipo de por que a gente acabou publicando. A gente sempre prestigiou nos aquários os peixes considerados, entre aspas, peixes faxineiros. Aqueles peixes limpadores. Peixes que nos auxiliam o aquarista nessa coisa de saneamento básico do aquário. Eles passam, às vezes, imperceptíveis, né? No aquário, para o aquarista. Às vezes a coloração dele normalmente são peixes acinzentados ou amarronzados, não tem assim uma beleza exótica tão grande, mas são peixes importantes. E na página 14 eu queria mostrar aqui o que a gente na época publicou. Entendeu? Puxando os bagres, né, os peixes de fundo, os barbilhões dos bagres. Então, mostrando o que? A anatomia vamos dizer, dos bagrezinhos, entendeu? Fizemos até um trabalhinho, vamos dizer, pormenorizado do Dodio, no caso, né? Entendeu? Mas o que acontece? A importância, o porquê da anatomia dos barbilhões, aquela coisa de cutucar o cascalhinho aqui, cutucar ali, em busca de pequenos
vamos dizer, partículas de alimento, vamos dizer, aerando um pouco o cascalho do fundo. É por isso que a gente sempre fala que, às vezes, com o passar dos anos, um aquário equilibrado, né, esse solo acaba ficando até inerte, quer dizer, assim, tipo o acúmulo de detritos, os nossos queridos peixes da família do bagre, né, no caso, que foi só um exemplo, né, eles têm essa propriedade de ajudar o aquarista. Então, nessa revista, como em outras, né, a gente falou muito sobre o limpa-vidros, sobre as coridoras, sobre todo peixe que é meio de fundo e tem essa capacidade, essa função de ajudar, no caso, o aquarista a cuidar realmente do aquário. Então, nessa revista fizemos um trabalho especial nesse sentido. Na outra página, quando não se falava ainda muito em essa coisa de aquapaisagismo, estava começando, né, essa coisa no Brasil, estava começando essa coisa de informação. A gente pegou de uma revista italiana que a gente tinha, até hoje tem, né, um certo contato, pelo menos temos a coleção dela, né, aquela coisa toda, uma revista italiana chamada Aquarium, em que a gente fez o quê? Conseguiu encontrar na revista, fez uma publicação de um gráficozinho que relacionava o valor do CO2 e o valor do pH, um gráfico de aplicação de CO2 na água, entendeu? Olha que bacana. Entendeu? Isso em 99. Então a preocupação era nossa o quê? Aquela história de quando você injeta vamos dizer, o CO2, a tendência às vezes é o pH da água, vamos dizer, baixar um pouco. Isso às vezes torna-se até perigoso, né, para os peixes. Por isso que o aquário plantado, ele predomina essa coisa da vegetação aquática. Os peixes são colocados às vezes só para dar um toque especial, mas se ficassem muito tempo os peixes no aquário, eles acabam não ter até dificuldade de sobrevivência, a grande maioria deles, né? Por causa dessa coisa de injeção de CO2. Então, uma tabelinha para a época, né? Alguns anos atrás, um aquário muito bem plantado, papapá, era chamado de aquário holandês. Hoje em dia são chamados de aquário ótimo, top aquário. Você vê, nem tinha essa palavra, não se usava muito essa palavra aquapaisagismo. Estes aquários se destacam pela ótima plantação aquática. O CO2 é importante num aquário para proporcionar um desenvolvimento geral dos vegetais que normalmente o aquário possui. Confira esse gráfico e essas ilustrações que mostram os cuidados que devemos ter para evitar que o pH baixe muito quando introduzimos CO2 na água. pH baixo compromete a vida dos habitantes do aquário. Confira. Entendeu? Então, uma tabelinha, uma parte do CO2 aplicado, aquela pedra, vamos dizer, o tubinho de CO2, entendeu? Então, quer dizer, para a época, a gente achou interessante fortalecer nessa parte de botânica, nessa parte de plantas, essa pequena, vamos dizer, colaboração que a gente acabou dando para essa turma dos amantes aí do aquapaisagismo, que ao longo da década, fim da década de 90, os anos 2000, os anos 2010, aí se fortaleceu muito grande e hoje realmente a gente encontra aquários excepcionalmente montados, né? Inclusive é até difícil numa competição de, vamos dizer, os 10 finalistas. Você pode dar o prêmio para qualquer um deles, porque todos são bonitos decorativamente, paisagisticamente, tá legal? Então isso aí foi na revista 69. Uma coisa que eu queria mostrar também, página 18. Deixa eu ver aqui, página 18, 17 e 18. A gente sempre teve também, não fui um grande cuidador, né, de bonsais, né? Mas eu sempre via nas floriculturas que eu sempre frequentei, sempre gostei de comprar essas plantas essas mudinhas principalmente jiboia, essas plantas que dá para colocar em aquário, né? Ou colocar próxima de aquário, em lago, né? Então sempre fui de ver vamos dizer, a jiboia, aquela espada de São Jorge, lírio da paz, antúrio, uma série de plantas que a gente acabava visitando nessas floriculturas. E os bonsais sempre eu achava bacana ver eles, bonitinho, aquela mini arvorezinha colocar. E na época a gente fez, isso em 99, né? Nós fizemos uma sugestão de bonsai nos aquários, entendeu? Então, o bonsai ficava, é claro que acima do nível da água, não tinha contato, mas você podia pegar um aquário grande, no caso, né? Metade dele que seria ocupado pela água, e o vaso com a decoração, vamos dizer, uma decoração de vaso, algumas pedras grandes, que pudesse ficar o bonsai, vamos dizer, da superfície para cima. Como se fosse uma arvorezinha na beirada vamos dizer, de um lago, aquela coisa toda. Então a ideia na época é isso. Bonsai, observe e estude as exigências básicas do seu bonsai, porque
tinha bonsai que não gostava muito de umidade, então nesse caso não seria interessante. A luminária, que poderia ser o tipo lustre, ou uma luminária natural, então estude o, vamos dizer, o tipo do bonsai que você tem no caso, né? Pedras sobrepostas para esconder o vaso, para dar uma decoração bem natural. Então, quer dizer, é um mini jardim japonês. Isso em 99, a gente achava que os bonsais poderiam ser interligados a essa coisa da prática do aquarismo. Foi por isso que a gente experimentou, sugerir essas ideias. Aquilo que eu falei, as revistas Aquarista Júnior, ao longo dos anos, elas sempre foram dedicadas a essa coisa de pitacos, vamos dizer, pipocar ideias, sugestões, projetinhos, não para você usar diretamente, porque aqui no caso você poderia usar diretamente, mas às vezes uma ideiazinha que você lê aqui, junta com aquela outra ideiazinha que você viu ali, uma coisa que você viu numa loja, uma floricultura que você viu, um bonsai, um aquário que você tem largado num canto da tua casa, você fala, poxa, dá para montar um habitat assim. Aí monta, então a revista sempre foi forte nessa coisa de tentar realmente fazer com que os aquaristas tivessem sempre várias sugestões à sua disposição. E isso, na época, a gente achou interessante mostrar para a turma. Na revista 70, deixa eu ver a capinha aqui, ó. Essa já é a revista 70, com um grande grupo aí de Acarás Bandeiras, né? Entendeu? Você pode ver que essa é uma fase em que as revistas tinham mini... A capa era tipo mini fotos, né? Mini pôster do cara. Entendeu? Então, capinha do Bandeira. Tem algumas coisas que eu separei essa revista já é de outubro de 99. Nós fizemos na página 5 uma coisa que eu acho legal, porque na época tinha essa coisa de equilíbrio biológico. Hoje a gente chama mais de acomodação biológica, que todo aquário acaba sendo importante que ele tenha, né? Então, nessa época, a gente fez um gráfico bem prático sobre essa coisa do equilíbrio biológico. Tá vendo aqui, ó? Dá para ver bem de pertinho, pertinho. Entendeu? O que acontece? Falando realmente sobre aquela coisa da transformação, né, de amônia em nitrito e nitrato, os compostos nitrogenados, as algas e as plantas e o próprio fitoplâncton que se alimentavam no nitrato, o processo químico de redução ou o processo químico de, vamos dizer, oxidação, as bactérias nitrificantes, as bactérias denitrificantes, o fósforo, que é o fosfato mais o nitrato, relacionado com o plâncton, os adubos que às vezes são colocados em aquários, principalmente aquapaisagismo, o tamponamento, a ligação do CO2 da água que forma, vamos dizer, o carbonato de cálcio, mais o próprio H2O, o ácido carbônico, o pH, que ele, vamos dizer, influi muito nessa coisa do ácido carbônico, do nitrito, dos fosfatos. Então, quer dizer, nessa coluna do biólogo, lembra que eu falei? A coluna do biólogo existe na revista para dar dicas e informações, o equilíbrio biológico que ocorre no aquário. Então, o que acontece? Na prática, a gente procurou realmente colocar todos os detalhezinhos biologicamente que acontece nessa coisa do dia a dia do aquário, para que o aquarista começasse a compreender essa evolução do seu aquário, do habitat, a condição dos peixes, a mexida o menos possível no aquário, as trocas parciais e eventuais de água, aquelas coisas de cuidados com a colocação de novos peixes, o cuidado na colocação de novas plantas, ou a podar planta, por exemplo, nada em muito excesso. Então, nessa revista, a gente colocou esse gráfico, né, no caso, né, justamente para tentar puxar, vamos dizer, porque ó, era a coluna do biólogo número 2, né, quer dizer, era a segunda. Então, quer dizer, era justamente sintetizar vamos dizer, num esquema aquilo que a gente pensava como equilíbrio biológico e como a biologia que vivia no aquário. Tá? Isso daí era tipo uma coisa que se fazia muito em sala de aula, né? Que o professor fazia aqueles esquemas, aquela coisa toda. Então a gente aproveitou essa ideia dos professores de biologia e fizemos realmente vamos dizer, uma tabelona, vamos dizer, um esquema, o que liga um, o que liga no outro, o que relaciona um no outro. Então achei bacana realmente nessa época, a revista 70 apresentar isso. Na revista 70 também, uma coisa que eu queria falar, a gente ao longo de algumas revistas, né? Deixa eu ver aqui, página 16. Tá aqui. Nós começamos a lançar, que foi uma ideia, tinha um ilustrador, um desenhista que colaborou com a gente durante muitos anos, Duílio
Coutinho, né? Até hoje, ele se tornou um grande desenhista de peixes, entendeu? Foi se aperfeiçoando com técnicas aqui. E nessa revista 70, capinha dela dos Bandeiras, nós lançamos 2 mini posters, que ao longo dos anos seguintes, alguns mini posters também foram lançados. Mas nessa eu queria mostrar para vocês o primeiro mini pôster que nós lançamos, que foi Limpadores 1. Tá vendo aqui, ó? Olha que bacana. Entendeu? Falando de algumas coridoras, a dianema, o mandi, o bagrinho, o tamoatá, o pimelodus, entendeu? Algumas características, sempre com uma tabelinha, uma indicação do que gosta, do que não gosta, o pH, o tamanho que cresce, se vive bem em grupo, se é ovíparo, aquela coisa toda. Então era mini posters, muita gente às vezes recortava a revista, né? Para colocar na loja, aquela coisa toda. Alguns não gostavam de recortar, então ia nessas lojas de bazar, né? Tirava aquele xerox colorido, naquele papel mais cartão, assim, ó, aquele xerox bem colorido mesmo, e fixava na loja, aquela coisa, para dar uma orientação para os aquaristas em função dos peixes limpador. Você viu que a gente falou, né? Na 69, fizemos uma matériazinha sobre os barbilhões. Então, a nossa querida vontade de realmente passar um pouco de informação sobre os limpadores de aquário, né? Nessa revista também, teve uma outra, um outro mini pôster, né? Deixa eu mostrar aqui, ó. Que era justamente os Poecilídeos 1. Olha que bacana. Dá para ver aqui, ó? Poecilídeos 1 falava sobre o Plati Aurora, o Plati Tuxedo, o Plati Rubi, o Espada Preto, o Espada Marigold, o Espada Sangue, o Lira e o Plati Variatus. Entendeu? Então, o que acontece? Sempre com uma indicaçãozinha, o tamanho que cresce, o pH que gosta, se vive bem em grupo, e se é, no caso dos poecilídeos, são todos vivíparos, né? Então, o que acontece? Era justamente um mini post, a gente chamava mini post porque era uma página da revista, né? Então, 21 centímetros por 28 centímetros, entendeu? Mas o que acontece? Foi uma coleçãozinha, a gente acabou fazendo um de poecilídeos, um de anabantídeos, fez uns 5, 6 mini posts ao longo depois desse lançamento aqui na revista 70, né? Que era justamente para ajudar, tudo bem ilustradinho, tá vendo aqui? Bem, vamos dizer, mostrando a formatação do corpo, a coloração que era comum ser encontrado nas lojas. Então a ideia da revista era justamente ilustrar, a gente estava começando já a entrar nessa fase que não era tão mais... No começo era muito difícil ter essa coisa de colocar cores na revista, né? Que era muito caro, aquela coisa toda. Já nessa fase já começamos a ter. Era muito difícil também nessa época fotografias. Então a gente, durante muitos anos, talvez uns 15 anos, o forte da revista foi ilustrações e pinturas sobre peixe, sobre esquemas, essas coisas todas. Tá legal? Então nessa revista 70, a gente apresentou esse tipo de coisa. Tá legal? Vamos ver aqui. Na revista 71, aqui tá a capinha dela, aí já é dezembro de 99. Olha que bacana. Entendeu? Um cavalo marinho. Cavalo marinho na época, final dos anos 90, muito, como se diz, muito apreciado pelos aquaristas, no caso, né? Então, nessa revista, um grupo de betas também. Nessa revista, na página 3, eu queria falar também uma coisa que a gente fez, um resumão dos projetos culturais que a revista Aquarista Journal começou a fazer algum tempo atrás, e estava acompanhando. Todos os projetos culturais desenvolvidos e criados pela revista têm como objetivo principal a divulgação da cultura aquarística. São sempre projetos permanentes, que conforme os anos vão passando, eles vão se fortalecendo, alterando às vezes o seu foco de atuação, e com isso vão se adequando à realidade aquarística atual. Não deixe de acompanhar, prestigiar e adotar nosso projeto. São ideias sempre muito simples, mas funcionais, didáticas e de boa perspectiva para o progresso da aquariologia no Brasil. Entendeu? Então o que acontece? Eu destaquei aqui alguns que a gente estava fazendo, né? Deixa eu ver aqui. Projeto Prolips, que era justamente proteja os peixes lips, procura encontrar outras opções alimentares para alimentar os peixes predadores, aquela coisa toda, entendeu? Com alimentos naturais, aquela coisa toda, né? Campanha Proteja os Peixes, Coloque-os em Aquários, que a gente começou na revista 50, entendeu? Então, toda forma de proteção que você possa ter com algum peixe que está, vamos dizer, em perigo
de extinção é colocar ele em aquários. Os aquaristas podem ajudar nessa tarefa de proteção, de prevenção. Adote um limpa-vidro, campanha número 3 também. Adotar um limpa-vidro é aquela história, todo aquário merece ter um ou um grupo de limpa-vidros no aquário para ajudarem com essa coisa que eu falei de saneamento básico, de colaborar com a limpeza do próprio aquário. Aquários em consultórios médicos, uma ideia que eu achava bacana, principalmente em pediatras, como que é? Pediatras, dentistas, pessoas que mexem com psicologia, no caso, né? Que eu achava que era super, ó, médicos, pediatras, psiquiatras, dentistas, obstetras, ginecologistas, dentistas de crianças, clínicas, recepção de consultório. Eu sempre achava que essa coisa de aquarioterapia poderia ajudar indiretamente esses profissionais da saúde. Cultive plantas para aquário. Falei já nos programas anteriores, que era uma nova profissão que a gente estava tentando, vamos dizer, incentivar, né? Que era realmente os próprios cultivadores de plantas, que já tinham essa coisa de cultivar plantas, que pudessem entrar nessa área de cultivar plantas para usar em aquários, né? Muitas plantas são cultivadas. Comércio de peixes raros também, lembra que eu falei nos programas anteriores também? Sair um pouco daquele comum dos peixes e procurar os criadores criarem peixes mais raros ou de variedades mais raras que pudessem incorporar naquele mix de peixes que as lojas pudessem ter à disposição dos aquaristas. E você vê que hoje, nossa, hoje nós temos aí uma infinidade de peixes, novas variedades, novas cores. O próprio lebiste, nossa, ficou muito forte do tempo que eu criava peixe, né, semi-profissionalmente. O beta, então, pelo amor de Deus, essa coisa de beta bonito, é difícil achar o mais, vou dizer, é difícil achar o mais feinho, no caso, né? Então, o que acontece? Nessa época, 99, um pouco antes, né, porque é só um resumo dos projetos que a gente vinha fazendo antes, a gente o quê? Fazia com que dinamizava, tentava dinamizar essa coisa do aquarismo, tentando, vamos dizer, ajudar a colaborar com ideias, com sugestões que pudessem auxiliar vamos dizer, o ramo aquarístico como um todo, né? Inclusive nessa revista, na página 5, nós começamos, né? Aqui foi um começo, a campanha, continuando, né? Aquela coisa de campanha Proteja os Peixes, entendeu? Então o que acontece aqui, ó? Tá vendo aqui um cartazinho? Qual que foi a ideia? Tire uma cópia Xerox ampliada e fixe em sua escola, clube, trabalho, loja, né? Você estará colaborando com a divulgação desta lista de fauna ameaçada de extinção. Estará dando chances para que o maior número de pessoas possível possam tentar colaborar com a proteção aos habitats naturais dessas espécies. Então falava vários peixes que estavam em lista de extinção, só para você ter uma ideia, os que eram mais foco, mais nosso, eram os rivulídeos, né, que eram os killifish, no caso, né, alguns kétons, alguns peixes do litoral nosso também, alguns peixes, alguns caracídeos também, alguns próprios poecilídeos, entendeu? Até o cavalo marinho, no caso. Então eram peixes que estavam em perigos de extinção e que a Aquarista Júnior poderia colaborar com essa coisa de tentar sugerir uma campanha cultural da revista Aquarista Júnior, que a gente fazia questão de tentar realmente colaborar com essa coisa de sempre mostrar que o aquarista, se ele tivesse a oportunidade de repente tem um biótopo que está em extinção, se ele tivesse a oportunidade de criar os peixes daquele biótopo, ele ajudaria nessa coisa de não, vamos dizer, não extinção da espécie, né? É claro que hoje, 2020, vários peixes, várias leis, portarias existem para regulamentar esse tipo de coisa, alguma coisa proibida, alguma coisa não pode, alguma coisa você precisa pedir autorização, mas em geral o que acontece? Você, vamos dizer, pode fazer um projeto de um tipo de criação, mesmo com peixe que está em perigo de extinção, apresenta lá no IBAMA, nos órgãos públicos, no caso, né? E às vezes você pode até ter autorização de criar essa ou aquela espécie. Tá legal? Estamos encerrando aqui o programinha 90. Gostaria de agradecer muito a participação, a colaboração, as mensagens que tenho recebido aí de apoio, de felicitações, aquela coisa toda. E desejo uma boa semana a todos, né?
Que Deus abençoe você, sua família, as pessoas que lhe cercam, as pessoas que você gosta. E na próxima segunda-feira estaremos aqui sem falta, tentando apresentar essa coisa da história do aquarismo brasileiro nos últimos 30 anos. Um trabalho que está sendo fantástico fazer, entendeu? Então, quer dizer, está sendo gratificante puxar na memória, puxar nas lembranças, no saudosismo, nas saudades, essa coisa do que foi a história que a gente procurou ajudar essa coisa do desenvolvimento. Valeu? Bye, bye, até segunda-feira que vem.